Olá, gente amiga, boa noite. Semana do Arcanjo Gabriel, né? Semana de boas notícias, a gente espera que as boas notícias cheguem. E se elas chegarem não tão agradáveis quanto, né, respire, façam com que elas sejam agradáveis. É assim que funciona, né, a vida. Uma coisa, hoje eu tive algumas pessoas que me ligaram, algumas pessoas que falaram comigo, e as colocações feitas por essas pessoas eram sempre relacionadas aos problemas que elas estão enfrentando, às dificuldades que elas estão enfrentando. E aí hoje no programa do Debate em Família, nos 2 Minutos com Deus, eu resolvi utilizar exatamente por consequência disso, um tema que eu quero repetir aqui agora, né? Eu achei interessante, obviamente, com outras palavras, com outro sentido, com outra reflexão, né? O que a gente tem achado que tem acontecido com muita gente, né, que nos procuram aqui na Nova Palavra, pessoas que têm realmente uma necessidade muito grande de rever os seus posicionamentos e tal, é que elas desistem. Elas desistem. Elas não enfrentam as situações que aparecem. Assim que aparece, está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, o sol saiu, né? O vento está calmo, não há tempestade, está tudo bem, tudo maravilhoso. Aí caiu uma tempestade maior, aí as pessoas procuram um auxílio. E aí você vai oferecer esse auxílio e elas desistem. Elas não enfrentam definitivamente aquele problema. Eu costumo sempre dizer que o caminho, normalmente ele não tem pedras. Você vai, pedras no nosso caminho, né? Sempre coloca uma pedra para a gente tropeçar, não há pedra no nosso caminho, somos nós que criamos a visão dessa pedra. Falta fé, falta essa condição de você ter fé, você assumir aquele momento. Você pode olhar uma rosa maravilhosa, e tem pessoas que olham aquela rosa maravilhosa, aquela flor maravilhosa que está surgindo ali, e ela diz assim, não, mas eu não consigo alcançar essa flor. Aí você pergunta, por quê? Porque tem os espinhos. Ela só consegue enxergar os espinhos. Ela não consegue enxergar que atrás disso existe alguma coisa muito maior. Sabe? O que nos é oferecido de verdade? No site da Nova Palavra, eu já falei isso aqui uma vez, tem lá, se você abrir, está escrito lá, a vida é fácil. Quando se fala do fogo de meio, né? A vida é fácil, viver é difícil. Então a vida é fácil. Por que viver é difícil? Porque nós fazemos essa dificuldade acontecer na nossa vida. Nós assumimos os nossos posicionamentos, né? Você quer ver um detalhe? Vocês já ouviram isso aí muitas vezes, talvez até de mim mesmo aqui, e outras tantas vezes vocês leram sobre isso, analisaram sobre isso, mas levar isso a fé, com fé, dizer assim, é verdade isso, eu vou fazer disso uma verdade em minha vida, é uma coisa que é difícil de se colocar, né? Difícil de lembrar, porque a gente fica tão envolvido pelas situações. A palavra oração, ela tem 2 colocações claras: a necessidade de orar e a necessidade de agir, ou não? Oração, é isso? Quer dizer, eu oro e realmente tenho que agir na direção daquilo que eu preciso. As pessoas ficam orando, sabe? E elas acham que nós temos que resolver o problema dela, porque ela, em toda a sua vida, sempre foi assim. Por que eu procuro a igreja? Por que eu procuro este ou aquele, aquela casa religiosa especificamente, aquela igreja, ou aquela religião especificamente, para eles resolverem o meu problema? Sabe? E na verdade não é assim que funciona. Nós vamos orar sempre, vamos buscar sempre, vamos agir sempre em relação àquilo que é necessário. Mas e você? Porque a gente diz, você não tem que desistir nunca. E sabe de quem você não tem que desistir? De você. As pessoas desistem de si mesmas, sabe?
elas começam a tropeçar, elas começam a não caminhar, elas começam a não andar, porque elas desistiram de si mesmas. E cada vez que aparece qualquer problema, aí você vai analisar o problema dessa pessoa com esta pessoa, aí você vai ver que é um problema recorrente. Ou seja, é sempre o mesmo problema, em momentos diferentes da vida dela. Se você vai olhar, você vai verificar que não é assim, hoje aconteceu um fato, amanhã aconteceu um outro fato, depois aconteceu um outro. Não, é recorrente o fato. Ou seja, a pessoa desiste dela mesma, porque esse fato é algo que ela não consegue absorver. Por que ela não consegue absorver e resolver esse fato? Porque ela não age. É isso? Então, é muito importante que a gente tenha essa convicção, essa certeza. A vida nos dá tudo. Nós temos tudo. Se você olhar, olha o que a vida nos oferece. Somos nós que estamos destruindo a natureza, ou não? Né? A gente pode gostar do Bolsonaro, a gente não pode concordar com ele de que o problema, né, da destruição da natureza não é algo verdadeiro. Nós estamos destruindo a natureza, então automaticamente a gente tem dificuldades, né, de sentir. Obviamente existe toda também uma inconsciência coletiva que nos aproxima dessa dúvida e dessa coisa que não é verdade, né? De que a gente não está destruindo a natureza de uma forma geral, que a gente não está se destruindo nisso tudo. Nós temos aí um vírus lá na China. Há um surto já de necessidade que esse vírus chegue aqui. É só você olhar as reportagens, sabe? Quer dizer, já apareceu em Minas. Aí o Ministério da Saúde diz, não é, não foi, não é exatamente esse vírus que chegou aqui. Pode ser um assunto gripal, mas a imprensa quer que o vírus chegue. Eu quero vender uma ideia para você, eu preciso de vender, eu preciso de fazer com que isso gere audiência. E aí nós entramos nessa inconsciência coletiva e esquecemos de cuidar de quem? De nós mesmos. Sabe? Então o que nós precisamos de fazer é cuidar de nós mesmos, é buscar isso, é ter força. Por que você vê aqui? Eu brinco sempre que você é um Mercedes zerinho. Sabe? Então compra um Mercedes zerinho e sai pelas estradas sem abastecer esse Mercedes. Você vai chegar aonde? A lugar nenhum. Então isso aqui é um local onde você vem se abastecer de uma energia de plenitude, da espiritualidade, ou seja, dos emissários divinos, que vem exatamente nos trazer essa força, para que a gente possa ir lá enfrentar realmente os nossos problemas e vencê-los. Essa é a grande verdade. Nós precisamos de vencer cada um dos problemas que são apresentados. E o que é mais interessante de tudo isso, é que quando você analisa o seu problema pessoal, quando analisa o problema de cada uma das pessoas que nos procuram, nós verificamos um fato interessantíssimo. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, sobre a vida de vocês. Dá uma olhadinha na vida de vocês, dá uma olhadinha assim, não é para viver o passado, é dar uma olhadinha assim para trás. Você vai ver que tudo que aconteceu na tua vida era para você evoluir, é para você crescer. E você não enxergou isso. E aí, caiu no mesmo erro. Sabe? Então, a grande maioria das pessoas que nos procuram caíram nesse mesmo erro. Você vê que é recorrente sempre, né? Hoje eu tive 2 meninas que me procuraram que estão em depressão, se a gente pode dizer que elas estão em depressão, porque foram abandonadas pelos namorados. Eu sei que o homem está difícil, mas não precisa também de exagerar tanto, né? Não precisa de exagerar tanto. Sabe? Fui abandonada, porque aí eu vou abandonar minha vida, eu não aguento mais, eu não suporto mais, está difícil de respirar, está difícil, poxa vida, sabe? E aí você pega uma outra pessoa que diz assim, eu perdi o meu emprego, estou procurando emprego, me ajuda, ora comigo, eu estou procurando emprego, eu tenho 5 filhos e estou procurando emprego. Ele não caiu em depressão. Ele está vencendo, ele está orando e agindo, procurando. Tem outros que ficam lá sentados, esperando que nós encontremos um emprego para ele. Culpa sua, Thalita, culpa sua, Sandra. Que ele não consegue arrumar um emprego para essas pessoas. Né? Então, esse é o detalhe.
eu acho que a gente precisa de não desistir nunca de nós mesmos. Porque se nós não desistirmos de nós mesmos, e mais que isso, nós não temos que desistir de Deus. Fundamental isso. Não temos que, porque Ele não desiste da gente nunca. Ele manda outra dor para acordar você, para levantar você. Ele manda outra dor, sabe? Ele não desiste nunca da gente. Aí você vai, mas você não consegue porque você fica reclamando, ele manda outra dor para você acordar. Você tem que acordar. Uma hora você vai acordar. Uma hora você vai dizer assim, isto não serve para mim, isso não é meu, eu não vou viver dessa forma. Sabe? Isso serve para todos nós temos esse tipo de problema, todos nós temos algum tipo de problema que vai nos gerar uma queda dessa, né? Aí nós temos que levantar, e aí eu disse, vem aqui, se abastece, mas age, e volta aqui, não quando tiver outro calo te doendo no pé, outra unha encravada. Vem aqui sempre cuidar de você, vem aqui sempre abastecer essa energia que você precisa, para aí sim não enxergar mais as pedras no caminho e poder se desviar delas com tranquilidade. Ou ainda, não olhar só os espinhos da rosa, que brota maravilhosa, mas saber que aquela flor pode mudar a sua vida. Né? Chega de plantar negatividades, vamos escolher as flores que nos são oferecidas por esses amigos espirituais que estão aqui. Sabe o que nós precisamos, verdadeiramente? É de nos perdoarmos. Nós precisamos de entender que todas essas situações que acontecem, a gente precisa de parar de se culpar. Eu disse aqui, tudo somos nós que geramos. Eu sempre costumo dizer que sou eu que abro a porta. Eu não posso reclamar das coisas que acontecem na minha vida, porque fui eu que abri a porta. Se alguém me enganou, se alguém fez alguma coisa contrária à minha vontade, mas fui eu que abri a porta, ele não invadiu a minha casa. Eu abri a porta para que isso acontecesse. Agora, isso não quer dizer que eu vá ficar me culpando. Não vou entrar em depressão por consequência disso. Não vou entrar em sofrimento por consequência disso. Né? Eu vou entender que, por que será que Deus me mandou essa situação? É isso? Então, vamos entender que nós precisamos de nos perdoarmos. Olhar para dentro de nós e dizer assim, você não é culpado. Sabe? E se foi, já passou. Vamos nos perdoar e vamos olhar para Deus. Lembrando sempre que o pedido de perdão para aquele que nos magoou, ou daquele que nós magoamos, ou perdoar aquele que nos magoou, não quer dizer que a pessoa foi perdoada ou que nós fomos perdoados. Porque nós precisamos da misericórdia dele, porque só ele dá o perdão. Só ele faz o perdão acontecer. Eu apenas movimento o perdão na direção daquela pessoa que me fez mal. Porque ela pode até nem ter me feito mal. Ela apenas me acordou. Ou não? Né? Quantas e quantas pessoas me fizeram mal e eu tenho que olhar e verificar que na verdade eu estava dormindo, acordado, mas estava dormindo e ela me acordou. Então, vamos pensar nisso, vamos olhar para dentro de nós, e olhar para dentro de nós significa entender o que está acontecendo com cada um de nós em particular e fazer um propósito, né? Que eu não caia mais nesses mesmos erros, que eu não cometa mais, eu não tenha mais essas mesmas atitudes, que eu não abra mais a porta, né, para ser invadido por ações negativas, mas que eu abra a porta para todos aqueles que precisam de um abraço fraterno e uma palavra amiga. Isso eu não posso negar nunca, né? Eu tenho que dizer isso lá dentro de mim. Você sabe qual é a palavra que classifica tudo isso com verdade? Quando eu digo assim, eu entendo o que está acontecendo e assumo isso para mim. Vocês sabem qual é a palavra que a gente pode dizer? Qual é o sim que a gente pode dizer para isso? Com força, com energia? Alguns de vocês sabem qual? Não? Você acabou de falar. Amém. Falta muito
Nós faltamos muito, somos muito faltosos nesse sentido. Nós não falamos amém. Sabe? Esse amém tem uma força muito grande, é a nossa ligação com Deus. Sabe? Dizer amém às coisas boas que acontecem na nossa vida, dizer amém às dores que nos chegam, mas não nos invadem. Elas chegam, mas elas não são transformadas em sofrimento, porque eu não deixo, porque eu estou dizendo amém. Tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a oração do perdão, vamos sentir essa força, essa energia grandiosa na minha vida, né? Sinta isso acontecer em você. Vamos olhar lá para dentro de nós e dizer assim: eu hoje estou aqui, porque eu e você estamos unidos no amor de Deus. Eu já perdoei você por todos os males que me causou. Portanto, perdoa-me também pelos males que eu tenha causado à sua vida. Eu e você estamos unidos no amor sublime que nos chega do Pai Eterno. Aí diga lá dentro de você com força, com energia: eu amo você e você me ama. Não existe ressentimentos nem mágoas entre nós. Os céus derramam bênçãos e luz para os nossos caminhos, significando que Deus já me abençoou, já me perdoou, e a você também. Eu amo você e você me ama. Deixamos de lado todos os mal entendidos, porque já existe a compreensão entre nós. Eu amo você e você me ama, e Deus, que é Pai Eterno, ama nós dois. Que assim seja, assim é e assim será. Amém. Arcanjo Gabriel, derrame sobre cada um de nós bênçãos divinas. E hoje e todos os dias que virão, nós tenhamos a sua energia, o seu amor, esse amor divino que nos chega do Pai Eterno, nos trazendo boas notícias, nos trazendo alegria no coração, fazendo com que nós abandonemos definitivamente todo e qualquer sofrimento. Que o nosso olhar seja um olhar sobre a vida. Que nós saibamos agradecer todas as manhãs pela noite dormida e pelo sol que nos acordou. Que nós saibamos todos os dias agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pela nossa família, abraçar aqueles que nós amamos e também agradecer todos os dias àqueles que não nos amam. Porque eles trazem para cada um de nós a força necessária que nós precisamos ter para ser sempre vitoriosos e mostrar essa força divina que existe dentro de cada um de nós. Então nós pedimos ao Arcanjo Gabriel que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós. Bênçãos que nos chegam do Pai Eterno, mas que nós possamos compreender cada vez mais as nossas vidas para vencer e ser sempre vitorioso em todos os nossos propósitos, em todas as nossas iniciativas, em todas as nossas atitudes, sejam acima de tudo atitudes edificantes. Nós acreditamos nisso, Arcanjo Gabriel. Por isso damos graças a Deus. Que assim seja, assim é e assim será. Amém.